Esse é o vídeo mais importante que eu já gravei nesse canal. Esse vídeo pode salvar a sua vida e pode salvar a vida de alguém que você ama. Nesse vídeo eu vou falar de um caso clínico que eu atendi no consultório, que vai ser um alerta para todas as pessoas que estão com problemas bucais e não procuram imediatamente o dentista para ver o que está acontecendo na sua boca. Hoje eu vou falar sobre o câncer bucal, especificamente o melanoma oral, um tipo de câncer que infelizmente existe e muitas pessoas nunca ouviram falar dele. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e se você nunca ouviu falar em melanoma oral ou melanoma de mucosa oral, fica até o final desse vídeo, que as informações que eu vou passar aqui pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você conhece. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Ano passado eu estava fazendo os meus atendimentos normal no consultório, quando a secretária falou que tinha um paciente me esperando, que precisava de uma emergência, que ele não estava sentindo dor de dente, mas ele estava querendo que eu furasse uma bolinha que estava na gengiva dele. A gente conseguiu encaixar esse paciente e quando eu fui examinar ele, eu acabei vendo essa lesão na gengiva dele. Era uma lesão negra, sem formato específico, que não doía, estava crescendo rapidamente e no centro dessa mancha tinha um aspecto esponjoso. O paciente queria que eu furasse esse local, na cabeça dele aquilo ali tinha pus, era alguma coisa da gengiva inflamada. Na hora eu percebi que não era um simples abscesso, que era uma coisa mais complicada e que provavelmente era um tumor. Nesse ponto, eu já encaminhei imediatamente o paciente para um cirurgião bucomaxilofacial para fazer a biópsia, para levar para o exame histopatológico. Depois de alguns dias, o resultado chegou e, infelizmente, foi constatado o diagnóstico de um câncer de boca, o melanoma de mucosa oral. O melanoma de mucosa oral é um tipo de tumor muito raro. Ele representa 0,5% de todos os tipos de câncer de boca, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Isso dá um total de 75 novos casos de melanoma de mucosa oral por ano no Brasil inteiro. É pouco? É sim. O problema é que ele é extremamente agressivo. Na maioria das vezes, quando ocorre o diagnóstico do melanoma de mucosa oral, cerca de 25% das pessoas já estão com metástase em outros órgãos do corpo. Isso quer dizer que o melanoma de mucosa oral pode se espalhar por diversos órgãos do corpo, como pulmão, medula, fígado, cérebro e pele. Além disso, a sobrevida em 5 anos é de 15%. Não se sabe ao certo a causa do melanoma oral. O único fator de risco bem estabelecido é a existência de zonas hiperpigmentadas de melanina, ou seja, uma pinta bem escura na mucosa da boca. E elas podem aparecer no céu da boca, na gengiva e na língua. Não existe evidência clínica que o cigarro ou algum trauma ou alguma irritação ou até mesmo o vírus do HPV possa provocar o melanoma de mucosa oral. Melanoma oral são lesões bem escuras, como se fossem manchas, pintas na mucosa oral, que pode ter uma coloração variada, de cinza ao negro e do vermelho ao roxo. E existem também as não pigmentadas, que é mais raro ainda. A superfície dessa lesão pode ser uma mancha ou pode ser também ulcerada, como se fosse uma ferida. E tem as bordas, as margens dessa lesão irregulares. Na maioria das vezes, o melanoma oral não dói, por isso que ele é tão difícil de ser descoberto. Quando o paciente percebe que ele está com essa mancha, ela já está extremamente infiltrada na região. Na maioria das vezes, o melanoma oral ele tem um crescimento muito rápido. Por isso que quando o paciente chega a perceber essa mancha escurecida na sua boca, ele já está com melanoma oral em estágio avançado.
avançado, o melanoma oral tem um crescimento agressivo e uma evolução muito rápida. A faixa etária que mais aparece o melanoma oral na faixa de 50 a 60 anos. A cirurgia para remoção do tumor é a base para o tratamento do melanoma oral. Normalmente, essa cirurgia não remove só a pinta, ela infelizmente remove parte de toda a arcada dentária e ossos da face. Precisa de ser feito isso para remover com a margem de segurança maior. Infelizmente, na maioria das vezes, o tumor já está infiltrado e também precisa de fazer o esvaziamento de todos os linfonodos do pescoço. Depois da cirurgia, provavelmente o paciente precisa de fazer radioterapia e quimioterapia para continuar o tratamento, até mesmo porque pode ser que surja ou que ele já tenha o câncer instalado em outras partes do corpo. O paciente que eu atendi já passou pela cirurgia e está fazendo o tratamento ainda. Aqui no canal eu também já fiz um outro vídeo falando sobre o câncer de boca, mostrando várias lesões e como você pode diagnosticar o câncer de boca de maneira geral, pegando vários aspectos de outros tipos de câncer de boca. Vou deixar aqui na descrição para depois você conferir. Agora eu quero pedir para você sinceramente, caso você tenha algum problema em dentes, em gengiva, em língua, em bochechas, não queira tratar nada em casa sozinho. Procure um médico ou um dentista o mais rápido possível. Eu fico pensando no paciente que eu atendi, se ele tivesse furado essa lesão em casa e não tivesse me procurado naquela hora, com certeza ele não estaria aqui agora. Fique atento em qualquer alteração que você vê na sua boca e ajude pessoas próximas a você, seus pais, seus avós, a examinarem também a boca e ficar atento em qualquer alteração que você vê nas suas gengivas, na sua língua e nos seus dentes. O autoexame é fundamental para a detecção precoce dessas lesões malignas agressivas. E só diagnosticando precocemente que a gente vai conseguir salvar a vida desses pacientes. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Esse vídeo pode salvar a vida de quem você ama. Fiquem com Deus, beijos, tchau!